Queridos, abra sua Bíblia, Joel capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele faz as boas chuvas de outono, com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, as primeiras e as últimas, como se costumava dizer. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Haverei de restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós. Então comereis à vontade, até vos fartardes, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que realizou maravilhas em vosso meio. O meu povo jamais será humilhado. E vós sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Você pode levantar sua mão e fazer esse decreto comigo, profeta, falar: o meu povo, diz o Senhor, não será mais envergonhado. Segura na mão do crente adorador que está do seu lado. Olha para ele com cara de profeta e fala para ele: você faz parte desse povo. Então é uma promessa de Deus que você não será mais envergonhado. Quem se aposta dessa palavra nessa noite, levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, querido, pode? Vou colocar aqui, ó, o relógio aqui. Vamos lá. Houve um período na história de Israel que houve uma invasão de gafanhotos. 4 espécies de gafanhotos invadiram Israel e devastaram a lavoura de Israel. O que Joel está narrando aqui não é uma visão profética propriamente dita. Joel, de fato, está narrando uma invasão de gafanhotos, uma destruição total. E nós sabemos que Israel sempre foi, o povo hebreu é um povo muito lavrador. Todo recurso econômico naquela época, ou pelo menos a maior parte do recurso econômico daquela época, vinha da agricultura. E agora, justamente, quase na hora da colheita, ele já preparando a festa, porque Israel fazia festa para tudo. Festa para colheita, festa da primavera, festa da lua nova, e assim, festa dos tabernáculos, festa das trombetas, e assim ia. Eles já estavam preparando a festa da colheita, quando de repente uma nuvem negra invadiu a nação. Aquela nuvem negra, porque se você não sabe, quando os gafanhotos vêm, né, com seu enxame, eles formam uma nuvem que tapa o sol. E aquela nuvem negra invadiu Israel e destruiu tudo aquilo que eles tinham plantado. Vou fazer uma perguntinha básica aqui, e eu quero que você levante sua mão. Se você passou por esse tipo de situação, quem é que já plantou, semeou, e quase na hora de colher, você falou assim: está chegando a hora, vou colher o que eu plantei. Parece que o inimigo veio e destruiu tudo, e só deixou devastação para trás. Quem já teve um ministério aqui? Um chamado. Você até começou a exercer bem o seu chamado. Mas hoje, quando você olha para o seu chamado, hoje você, quando olha para a sua posição, você percebe que só ficou devastação. Foi tudo consumido, foi tudo destruído. Quem já passou ou está passando por algo desse tipo? É assustador o número de pessoas que chegam para nós e falam assim: eu fui crente, eu fui pastor, eu fui líder. E eu não estou falando de pessoas anônimas, não. Eu estou falando de membros, pessoas que fizeram história na igreja, que até tocaram no altar da igreja, que até lideraram pessoas. E infelizmente ficaram como estatística de passado. O Facebook traz aquelas recordações. E as pessoas que estão fora compartilham e falam assim: oh, que saudade desse tempo. E quando você senta com as pessoas para perguntar o que aconteceu, elas dizem: nem eu sei. Nem eu sei. E eu não sei nem onde eu me perdi. Eu não sei, eu não me aborreci com ninguém. Eu amo Jesus, eu amo a igreja. Tem alguns que vão no culto, irmãos, choram do início ao fim.
Quando fazemos apelo, eles vêm na frente, se jogam no altar, mas quando saem pelas portas, eles voltam ao estado de escravidão. A pergunta que eu faço é: onde nós nos perdemos? Para que esses gafanhotos viessem e devorassem aquilo que foi plantado em nosso coração. A pergunta que eu te faço nessa noite é: até quando você vai ficar nesse estado? Até quando você vai lembrar do que foi, do que fez, do que era? Com saudosismo, como se Deus tivesse mudado suas promessas. Se Deus te fez uma promessa, se Deus te fez um chamado, aconteça o que acontecer, essa promessa vai se cumprir, esse chamado vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus tem caráter. Levanta a sua mão e fala: Deus tem caráter. Se meu Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Não sei qual é a promessa. Eu não sei o que Ele falou que ia fazer em você e através de você. E talvez você se pergunte: pastor, como vai acontecer? Não cabe a você saber como vai acontecer. Você só precisa fazer o quê? Confiar, descansar e saber que o seu Deus tem caráter. E se Ele falou, vai acontecer. Só quem acredita, pelo amor de Deus, só quem acredita nesse negócio que eu falei aqui agora, faz algum barulho, alguma coisa que eu possa entender que... Eu tive uma experiência agora, antes do início do culto. Ela tá bem? Ela falou: tô bem. Você já me viu mal? Eu falei: não. Então por que você está perguntando se eu tô bem? Eu falei: boa pergunta. Não, boa pergunta. Boa pergunta. Aí Jesus veio com a resposta. Não foi eu que não, foi Jesus. Eu falei: porque cada vez que você fala que está bem, o mundo espiritual entende que o pau está quebrando, mas eu confio no Deus a quem eu sirvo. Mas pastor, e se minha lavoura estiver devastada? O Senhor acabou de dizer para você: eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pastor, essa é noite de celebração? É noite de celebrar a restituição do Senhor. Vai ter restituição aqui nessa noite. Deus trouxe você aqui para restituir você. Sabe por que você está aqui, meu filho? Porque aquele que começou a boa obra, ele não para em obra pela metade. E eu quero mandar um recado aqui para todos os filhos que são filhos gerados no ventre dessa igreja. Que o mundo espiritual ouça isso agora. Eu estou debaixo da unção, a unção apostólica, que junta com o profético. Essa voz profética da igreja vai alcançar você agora, filho, onde você estiver. E o Senhor vai restituir. Faz um barulho! Tem momentos que a gente fala assim: Deus, por que tanta devastação? Peraí, olha pro relógio, pastor. Por que tanta devastação, Senhor? Até quando? Até quando? Só que a gente acha que Deus é homem. A gente acha que o senso de justiça de Deus é o senso de justiça do homem. A gente acha que a restituição de Deus é a restituição do homem. A restituição de Deus funciona desse jeito. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz bem claramente que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Para que Deus me trouxe aqui hoje? Para motivar minha fé? Para massagear meu ego? Não, Deus te trouxe aqui para dar despertado em você. Acorda. Ei, crentão. Ei, você que já está vindo no sétimo, oitavo, no sexto, no quinto ano de aniversário dessa igreja. Está fazendo o que aí parado?
Vamos acordar. Qual é o caminho? Pergunta para mim, pastor, qual é o caminho de volta? Eu quero ver todo mundo perguntando. Pastor, qual é o caminho de volta então? Primeiro lugar, esse capítulo de Joel, capítulo 2, Joel 2, ele começa com uma ordem. Você pode colocar o versículo 1, por favor? Joel 2, 1. Toquem a trombeta em Sião. Deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. Quando a trombeta era tocada, ela tinha alguns objetivos emergentes. Por exemplo, despertar o povo. Quando a trombeta tocava, o povo, onde tivesse, a voz profética está chamando. E onde a voz profética estava, o povo ia. Eles iam. Sabe? Não tem aquela geração, não tem aquela geração que acordava de madrugada para orar? Já ouviu falar nessa geração? Ela está voltando. Eu profetizo a voz profética atraindo a multidão para essa igreja. Tinha uma lei no Antigo Testamento que as convocações nacionais isentavam as noivas, os noivos que tinham casado naquele ano e as mães que estavam amamentando. Se você continuar lendo Joel 2, Deus quebra a lei. Manda um noivo sair da recâmara dele. Até as que amamentam. Chama todo mundo. Sabe o que significa? Quando Deus fizer, e Ele já está fazendo, porque esse é o ano que Deus já fez. Você não entendeu o que eu falei. Eu acho que a caixa deu pane na hora. Esse é o ano que Deus já fez. Ninguém vai ficar de fora. Ei, você que está visitando pela primeira vez, fique espantado, não. Deus te trouxe aqui para você entender que você não vai ficar de fora do mover. Segunda coisa que nós precisamos fazer: converter ao Senhor. Versículo 12. Converter é mudar a rota. É entender que o caminho que você está trilhando não vai te levar a lugar nenhum. Está tirando do propósito. Então Deus está falando para vocês: toca a trombeta, vamos. Quando a trombeta toca, você para. E você segue o som dela. Não tem aquela geração que era chamada de louca por Jesus? Ela está acordando. Por quê? Porque a voz profética está ecoando novamente. Na verdade, a voz profética nunca se cessou. A voz profética nunca se calou. Nós que endurecemos o nosso coração. Então converta ao Senhor hoje. Arrependa. Terceira coisa, versículo 16, junta o povo. Junta o povo. Tem coisas que Deus faz no individual para você. Mas quando Ele quer alcançar uma nação, uma cidade, uma nação, Ele faz com um povo. Junta o povo. Junta o povo, pastor. Líderes, juntem o povo. Você não está entendendo? Junta o povo. Segura na mão de quem está do seu lado e fala: sem você eu sou incompleto, meu irmão. Fala para ele: se você entrou aqui pensando em sair, em desistir, desiste de desistir. Eu preciso de você demais. Junta, traz ele para perto, vai. Traz ele para perto agora. Eu não lembro se é Deuteronômio ou Números, que fala de alguns sacerdotes que Moisés teve que estabelecer. Se não me engano, os amorreus. Se tiver alguém que possa me esquecer, se eu não me engano, são os amorreus. Ou os amalequitas. Ficavam no deserto de Tocaia, esperando os cansados. Porque os cansados vão ficando sempre para trás. Eles vão sempre... E quando eles ficavam muito para trás, os amalequitas vinham e matavam eles. Então Moisés teve que estabelecer
aquilo que nós conhecemos como os sacerdotes da retaguarda. Hoje Deus vai levantar sacerdotes que eles vão recuar não por desistir. Eles vão recuar, vão chegar para o cansado e falar: vem, me dá sua mão cansado, me dá a mão cansado, me dá sua mão cansado. Não tem problema. Se você não estiver aguentando, eu puxo você. Nós vamos estar juntos. Você não está sozinho não. Amém? Junta o povo. Segura a mão do crente que está do seu lado. Faz ele sentir que você está com ele. Faz ele sentir que você está com ele agora. Se tiver alguém sentado sozinho, corre, igreja, e senta do lado dessa pessoa e fala: você não está sozinho. Junta o povo. Eu sei que a gente não tem muito tempo. Não tem. Já estourou meu horário. Mas eu queria que os líderes, pelo menos os mais do pastor, corressem do pastor, colocassem a mão no ombro dele e falassem: o senhor não está sozinho. É para correr, gente. Vai. Você não está sozinho, não. Na pastor, isso inclui a pastora, é claro. Vocês não estão sozinhos. Ei! Está sozinho, não. Pode sentar, pode sentar. Penúltima coisa que eu tenho que fazer para o caminho de volta. Está preparado? Eu quero que fiquem em pé só os líderes e os ministros do altar. Louvor, dança, intercessão. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Isso inclui vocês. Fiquem em pé. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Chegou a hora, aliás, já passou. Os ministros precisam voltar a chorar. Os sacerdotes precisam voltar a se humilhar. Nós precisamos voltar a nos humilhar. O nosso coração precisa voltar a chorar. O pecado na igreja está crescendo exponencialmente. E só quem pode dar basta a isso são os sacerdotes. Nós precisamos voltar. Hoje eu entendo, pastor, porque aqueles pastores dos anos 2000, eles eram tão chorões. Foi a época que o avivamento quase varreu o Brasil inteiro. E a própria igreja travou. Vocês precisam voltar a chorar a dança. Vocês precisam voltar a dançar, louvor, intercessão. Vocês precisam voltar a ser chorões. Nós, pastores, precisamos voltar a ser chorões. Porque a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Chegou a hora de nós descermos das plataformas e irmos para as brechas do altar. E ali curvarmos o nosso rosto e chorar por nós e pelo povo. Hoje eu estava orando de madrugada. Fiz um propósito de orar todo dia 3 horas da madrugada. E eu estou ligando para todo mundo da igreja. Estou acordando todo mundo, pastor. Pastor, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, vai orar. Vai descer. Vai ter chuva aqui, vai ter chuva aqui. Vai. Ela disse que as mesmas pessoas que vieram abraçar o Senhor, antes de eu fazer esse ato profético, ela viu essas pessoas aqui na frente do altar chorando. E ela não sabia que eu ia falar disso. Deus está levantando sacerdotes que vão se arrepender. E comecei a orar. E o Espírito Santo foi colocando a oração na minha boca. E de repente meu coração foi quebrantado quando eu falei assim: perdoa os pecados dos sacerdotes dessa cidade. Vocês precisam orar pedindo perdão pelos pecados dos pastores dessa cidade. Igrejas que
varreram essa cidade e hoje são história. Igrejas que estão sendo rachadas por causa de escândalos. Só quem pode pedir perdão pelos pecados de sacerdotes são os sacerdotes. Enquanto isso a igreja está sofrendo. Até que o Senhor venha. Vem mais uma vez. Faz tudo novo. Nós precisamos voltar. Quase quebrar o nosso instrumento. Sentindo a presença e a glória de Deus. Nós precisamos voltar àquela simplicidade de coração, de quando o máximo que nós tínhamos era um pano para atravessar no corpo, porque mal tínhamos recursos para ter uma roupa bonita. Nós precisamos voltar àquela simplicidade, quando mal sabíamos fazer assim com o braço, mas quando fazíamos, o céu entendia a nossa adoração. Nós precisamos reunir as nossas intercessões novamente, pelo menos uma vez na semana, e orar. Clamar até que Ele venha.